Fala, galera, tudo bem com vocês? O prof espera que sim, que todos estejam muito bem, né? Firmes e fortes aí, acabando o ano, né, gente? Vamos lá, tá no finalzinho aí, mas vocês vão vencer, ok? Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, se Deus quiser, chegar bem esse final de ano aí, né? Torcendo para que as pessoas sejam bem conscientes, né? Para que o ano que vem a gente possa voltar à normalidade, né? E é isso aí, continuando nos cuidando, né, da melhor maneira, para que passe logo todo esse tormento aí, né, e a gente possa voltar à nossa vida normal, certo? Meus queridos, nós vamos trabalhar aí o que eu acho que provavelmente é a última matéria de português, mas não menos importante. Tá? Essa é uma matéria muito importante, cai muito em prova, você aprende no ensino médio novamente, tá? Porque é uma matéria cobrada nos vestibulares e tudo mais, certo? Eu acho que é a última matéria que aparece de gramática aí na apostila do nono ano. Mas, se tiver mais alguma mais para frente, a gente vê também, tá bom? Mas eu acho que essa vai ser a última que a gente vai trabalhar aí e é muito importante, tá bom? Que é a colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos. Digam o que é isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, o que são os pronomes oblíquos átonos? Quais são eles? São esses aí, ó. Me, te, se, nos, vos, o e o os, o a e o as, o lhe e o lis. Esses pronomes, eles representam pessoas, né? Ou seres, enfim. E eles funcionam como complementos verbais. Então, por exemplo, quando eu falo assim, prenda-me, como está ali, prenda-me, quem que é esse me? Eu, né? Então, ele representa a pessoa. Só que ele não é ação, ele não é quem vai fazer a ação, ele não é o sujeito. Ele é a pessoa que vai receber a ação, né? Prenda-me, prenda o quê? Que coisa que é para prender? O complemento do verbo, certo? Se eu falar assim, ele... Pensar no verbo. Ele me pediu carona. Ele me pediu carona. O que é esse me aí? Ele pediu carona para quem? Para mim, certo? Então ele completa o sentido do verbo. Você pergunta para o verbo, pediu o quê? Carona. Para quem? Para mim. Então esse me está no lugar do objeto indireto, né? Ele funciona como um objeto indireto ali do verbo, certo? Para quem ele pediu carona, certo? Então esses pronomes me, te, se, nos, os, vos, o, a e lhe e seus plurais, eles representam pessoas, né? Eles representam coisas, seres que funcionam como complementos verbais. Só que às vezes a gente não quer colocar o próprio nome da pessoa, ou a posição social, ou o nome da coisa, a gente usa pronomes no lugar, certo? São esses pronomes aí. Eles são considerados átonos porque eles sempre estão grudados em outras palavras, eles não aparecem sozinhos, tá? Eles fazem parte da acentuação junto com um verbo. Eles vêm sempre grudados num verbo, ou antes, ou no meio, ou depois, que é o que a gente vai aprender. Onde colocar esses pronomes oblíquos aí, tá? Eles são átonos porque eles não têm sentido sozinhos, eles não têm força própria, tá? Eles só existem, só funcionam grudados num verbo, tá bom? Por isso que a gente fala que eles são átonos, não tônicos. Eles não têm força, eles não têm acentuação, eles não têm sentido sozinhos. Eles só existem grudados em outra coisa, então eles são fracos, digamos assim. Né? Eles precisam estar, eles têm uma função gramatical, mas eles precisam estar juntos sempre de outra palavra, certo? Por isso que eles são átonos, ok? E onde que eles podem aparecer? Eles podem aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Digam, é só eu escolher, né? É só eu colocar onde eu quiser. Lógico que não. Tem regras, né? Tem motivos, enfim. E são justamente essas regrinhas de colocação que a gente vai aprender aqui hoje. Digam, então, como que chama esses três posicionamentos desses pronomes aí que estão em azuis? Que são esses, tá, gente? São só esses pronomezinhos aí. A gente precisa saber onde é que a gente pode colocá-los, certo? Então, olha lá. Quando que vai ser próclise? Quando ele estiver antes do verbo. Então, olha lá. Isso não se faz. O se está antes do verbo. Está antes do verbo faz. Do verbo fazer. Certo? Ele está na posição de próclise. Galera, pró, lembra de pré, que vem antes. Tá? Então, próclise, ele vem antes. Beleza? Ele veio antes do verbo. Digam, por que isso aconteceu? Porque tem um não ali, ó. E o não é uma palavra atrativa. A gente já vai aprender o que é isso. É uma palavra que atrai o pronome oblíquo para perto dela, para antes do verbo, tá? E perto dessa palavra atrativa. Já a gente vai ver quais são essas palavras atrativas aí para acontecer próclise, tá? Beleza. Se não for próclise, pode ser que seja mesóclise. Mesóclise é quando o verbo está no futuro, tá? Então, quando o verbo estiver no futuro,
Aí você vai colocar no meio do verbo. Digam, é muito difícil eu ver um verbo assim. Isso quase nunca acontece, realmente. É uma coisa que a gente não usa muito, né? Mas tem regrinha para isso. Olha aí o exemplo. Casar-me-ei com aquela mulher um dia. Como que a gente fala geralmente no dia a dia? Me casarei. Ou vou me casar. O vou me casar, tá ok, se tiver hífen. Vou, vírgula, me. A gente escreve assim? Não. Me casarei, tá certo? Não. Nunca se começa com uma frase com pronome oblíquo. Esses pronomes aqui, ó, oblíquos que estão aqui, ó, eles não podem iniciar frase. Eles não podem aparecer depois de ponto ou depois de vírgula. Não pode começar a frase com esses pronomes, tá? Então, não posso falar me casarei com ela. Digam, e se eu falar eu me casarei? Aí pode? Aí pode. Por quê? Porque aí o sujeito está explícito, tá bom? Aí não está começando a frase com o me, tem o sujeito antes, tá? Beleza. Quando que vai ser ênclise? Quando não for nenhuma das duas de cima. Quando não tiver palavra atrativa para ser próclise, quando o verbo não tiver no futuro, aí vai ser ênclise, que é o lugar normal, digamos assim, né? Que é assim, ó, quando começa a frase. Prenda-me se for capaz. Eu não posso falar me prenda se for capaz. Digam, mas eu falo assim no dia a dia, eu sei, mas gramaticalmente está incorreto, tá bom? Então, quando é no começo da frase, o verbo está ali no começo da frase, aí a gente usa o pronome oblíquo no final, tá? Com o hífenzinho ali. Show? Vamos lá, então. Quando que vai acontecer a próclise? Né? Essa associação antes, pronominal antes do verbo. Quando houver palavra atrativa. Palavras que atraem esse pronome para antes do verbo. E quais são as palavras que atraem o pronome oblíquo para perto delas? Palavras de sentido negativo, então, não, nunca, ninguém, jamais. Sempre essas palavrinhas atraem o pronome. Então fica assim, ó, não se esqueça de mim. E nunca, tipo, não esqueça-se. Tá? O não atrai, tá? Para perto dele. Então, aí acontece a próclise. Qualquer advérbio. Advérbio de tempo, de modo, de lugar, qualquer advérbio atrai. Então, olha lá. Agora se negam a depor. E não agora negam-se a depor. O agora é um advérbio de tempo, ele traz o se ali, ó, para perto dele. Ok? Só toma cuidado se tiver uma vírgula depois do agora. Às vezes aparece uma vírgula ali, ó, depois da marca de tempo, aí vai iniciar uma frase. Quando está no início da frase, logo após vírgula ou ponto, aí não pode ser próprio, tá? Tem que ser no fim. Então, se tivesse uma vírgula ali depois de agora, aí seria agora, negam-se a depor. Como não tem a vírgula, então o advérbio atrai. Todo advérbio atrai para perto dele. Certo? O que mais que atrai? Conjunções subordinativas. Então, todas as orações subordinadas que a gente aprendeu esse ano, né? Subordinadas adverbiais, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, sempre que tiver conjunção subordinativa, ela atrai para perto dela. Então, olha lá. Soube que me negariam. E não soube que negar-me-iam, né? Que você tá, como está no futuro do pretérito ali. Tá vendo esse me aí perto do que? O que atrai. E aí já fica a dica. O que sempre atrai, tá? A palavrinha que, independente se ela seja conjunção ou pronome relativo, como está embaixo aí, ó, identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. O que atrai o se para perto dela, o que atrai o me para perto dela, sendo conjunção ou sendo pronome relativo nas orações adjetivas, sempre o que vai ser palavra atrativa. Ele vai atrair para perto dele. Ok? Pronomes indefinidos, né? Poucos, muitos, todo, nada, alguém, ninguém, essas palavras atraem. Então, poucos te deram a oportunidade, não poucos deram-te, certo? O poucos atrai. Qualquer pronome indefinido atrai. Pronomes demonstrativos. Isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, isso, e o disso, desse, dessa, disso, desse, nisso, nesse, tudo, todos que têm isso, esse, essa ali dentro, aquele, aquela, tudo, todos esses aí atraem, tá? Então, olha lá, disso me acusaram, e não disso acusaram-me, tá? O disso atrai. Tem isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, atrai. Fechou? Beleza. O que mais que atrai, Digão? Palavras iniciadas, orações iniciadas por palavras interrogativas, quando tem perguntinha, né? Então, olha lá, quem te fez a encomenda? O quem atrai, tá? Sempre que for uma pergunta aí, ó, e inicia ali por quem, qual, por quê, esse quem, qual, por quê atrai o pronome oblíquo para perto dele, tá? Orações iniciadas por palavras exclamativas. Então, olha lá, quanto se ofendem por nada, ele está fazendo uma exclamação. Então, esse quanto aí atrai também, tá? A gente costuma falar no dia a dia uma coisa muito feia, mas tipo assim, sabe quando a gente fala, ah, que se dane? Que se dane. Tá vendo que o que atrai?
Às vezes a gente fala assim sem nem perceber que a regra é essa, né? Que se dane, tipo, quando a gente está exclamando assim alguma coisa que a gente não gosta, tem gente que usa outra palavra no lugar do dane, né? Mas enfim, é, esse C é atraído, tá? Por essa expressão que é exclamativa, tá bom? Ok. 4. Orações que exprimem desejo, né? Quando você deseja alguma coisa para alguém, tipo que Deus o ajude, né? Tá vendo? Esse que Deus o ajude é uma oração que exprime um desejo para uma pessoa. Então, percebam que o o vem antes do ajude, né? Ele vem antes do verbo, em próclise, tá? Ok. Galera, esses casos que a gente viu aí são os casos de próclise, né? Então, a gente percebeu que alguns pronomes atraem, conjunções atraem, advérbios atraem. São palavras que atraem o pronome para perto delas, certo? E aí só vai ter próclise, o pronome só vai vir antes do verbo se tiver essas palavrinhas atrativas. Digam, eu preciso saber quais são essas palavras atrativas, né? É bom que você saiba quais pronomes atraem, quais substantivos, quais adjetivos não, advérbios, digamos, quais os advérbios que atraem, palavras negativas, né, que aparecem bastante, ok? Conjunções, o que, principalmente, o que sempre atrai, tá? Beleza. Se não for próclise, né, se não se enquadrar nessas regrinhas de próclise, todas elas, né, aí você tem de analisar se esse verbo está no futuro, seja no futuro do presente. O que é futuro do presente? Digamos, é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, eles farão. Coisas que ainda vão acontecer. Tá? Isso é futuro do presente. Agora, no presente, eu estou falando que vão acontecer ainda. Tá? O que é futuro do pretérito? É uma coisa que poderia, tanto é que o iria já está aí. Ó, quando tem esse ia. Poderia acontecer, pode vir a acontecer, né? É uma suposição. Então, poderia, falaria, compraria, estudaria, estudaríamos, compraríamos, falaríamos, e assim por diante. Tem esse ia aí, tá? Ia, aí no meio. Tá? Geralmente é o ia que aparece, tá? Então, quando os verbos estiverem nestes tempos verbais do futuro do presente ou futuro do pretérito, aí vai ser mesóclise se não tiver palavra atrativa. Como assim, digão? A próclise sempre prevalece. Então, se tiver palavra atrativa, mesmo que o verbo esteja no futuro, a regra da próclise prevalece. A palavra atrativa atrai o pronomezinho para perto dela, tá? Se não tiver palavra atrativa e o verbo estiver no futuro, aí vai ser mesóclise, tá? Então, tem dois exemplos aí, ó. Realizar-se-á na próxima semana, não tem nenhuma palavra atrativa ali. Se tivesse um não antes, seria não se realizará, tá? Mas como não tem palavra atrativa, aí está no futuro, então fica mesóclise. Na próxima semana, o grande evento em prol da paz no mundo. O de baixo. Não fosse meus compromissos, vírgula, quando tem vírgula, começa outra frase, certo? Acompanhar-te-ia nessa viagem. Como que a gente costuma falar no dia a dia? Te acompanharia, eu te acompanharia, né? Mas não pode começar com o T ali, não pode começar a frase com pronome oblíquo, né? Depois da vírgula, depois do ponto. Então, não tem palavra atrativa olhando só da vírgula para frente, tá, gente? Lembra que a vírgula inicia outra oração. Não tem palavra atrativa antes de acompanhar ali, certo? Então não tem como ser próclise. E o verbo está no futuro do pretérito, tem esse i aí. Aí vai ser mesóclise, tá bom? Então a mesóclise só acontece quando não tem palavra atrativa, não é próclise, a próclise sempre prevalece. E o verbo está ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, com esse i aí. Ia. Bom, lembra disso. Beleza. Aí vem então a ênclise. Digão, então se não for uma coisa, não for outra, é ênclise. Isso. Não tem palavra atrativa. O verbo não está no futuro, aí o que sobrar é ênclise. E lembra disso, galera. A regra básica da ênclise. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Então, se você vê alguma frase que está com pronome oblíquo ali no começo, aí está errado. Tá? Então, é a colocação que vem depois do verbo, né? Ela é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, não tem palavra atrativa, o verbo não está no futuro. Olha lá, quando o verbo está no imperativo afirmativo. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Então, você vê que depois da vírgula ali não tem palavra atrativa, já vem direto o verbo. Esse verbo não está no futuro, então é ênclise. Silenciem-se todos. Quando o verbo estiver no infinitivo, né? Quando o verbo está terminado em R, infinitivo impessoal, sempre está certa a ênclise, tá? Não era minha intenção machucar-te, né? A gente costuma falar te machucar, mas não é. Tipo, intenção não é palavra atrativa, então não tem como eu colocar o T perto dela. Intenção é substantivo, tá?
Então, o certo é machucar T. Sempre que o verbo tiver terminado em R ou em NDO, em gerúndio, sempre a ênclise está certa. Tá? Quando o verbo iniciar a oração, essa é a regra clássica, né? Vou-me embora agora mesmo, né? Não pode começar a frase com o pronome oblíquo. Empresta-me o caderno, empresta-me a caneta, né? Traga-me água. Nunca me traga, nunca me empresta, nunca me dá, é sempre dê-me, empreste-me. Ah, Digão, não tem como falar assim. Não é comum, mas é o correto, tá? Para gramática. 4. Quando houver pausa antes do verbo, quando tiver vírgula, né? É a mesma coisa da regra de cima ali, ó, quando iniciar a oração. Se tiver vírgula, vai começar uma outra oração, mudo-me, e não me mudo, tá? Mudo-me hoje, porque está no começo da frase. 5. Quando o verbo estiver no gerúndio. Já falei ali quando está no infinitivo, quando termina em R e quando terminar em NDO. Tá? Fazendo, andando, cantando. Recusou a proposta fazendo-se de desentendido. Então, sempre depois de infinitivo, terminado em R, e gerúndio, terminado em NDO, a ênclise está correta. E... Dica. O pronome poderá vir proclítico antes do verbo quando o infinitivo estiver precedido de preposição ou palavra atrativa. Tem alguns casos que são facultativos, como este aí, ó. É preciso encontrar um meio de não o magoar ou é preciso encontrá-lo um meio de não magoá-lo. O que acontece aí, galera? Antes de o magoar e de magoá-lo, ali embaixo, ó, tem o não. E o não é uma palavra atrativa. Tá? Palavras negativas, sentido negativo, atraem. Tá? Então, o mais normal é de não o magoar. Isso aí seguiria a regra. Mas é possível escrever de não magoá-lo, é aceito, é correto também, tá? Então, o fato de ter uma palavra atrativa antes ali permite que você ou faça próclise, coloca o magoar, ou deixe na ênclise, não magoar. Ok? Colocação pronominal aí nas locuções verbais, quando tem dois verbinhos juntos, assim, ó, que funcionam juntos. Quando o verbo principal, que é sempre o último, tá, gente? Sempre o auxiliar vem primeiro, o principal vem depois. Quando esse principal, o segundo verbo, for formado por particípio, ado, ido no final, né? Ou aqueles que não são regulares, né? Tipo feito, escrito, que indica o final da ação, aí o pronome virá depois do verbo auxiliar. Então, olha o exemplo ali. Haviam-me convidado para a festa. A gente até escreve assim, galera, mas a gente não coloca o hífen. A gente fala haviam-me convidado, a gente não coloca o hífen ali, tá? Mas, quando nós temos dois verbinhos, haviam convidado, o último verbinho, ele está no particípio, convidado, terminado em ado ou ido, aí a gente coloca o pronome na ênclise do auxiliar. No final do auxiliar ali, ó. Havia um me, com hífen. Ok? Se a locução verbal, se houver locução verbal, né, palavra atrativa, antes dessa locução verbal, o pronome vai ficar antes do verbo auxiliar. Então, quando tem palavra atrativa, esse pronome vai para perto dela, mesmo que seja numa locução verbal. Olha aí. Não me haviam convidado para a festa. Porque o não atrai, lembra? Palavra atrativa puxa o pronome para perto dela. Por mais estranho que seja. Tá? Beleza. Outra dica. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise, desde que não haja palavra atrativa, porque a próclise sempre prevalece. Então, olha lá. Haver-me-ia um convidado para a festa. Digão do céu, quem que escreve assim? Né? O que acontece? Você tem ali haveria um convidado, né? Haveriam, tem aí o futuro do pretérito. Você não pode começar com me, não tem palavra atrativa para isso, certo? Então, você coloca na mesóclise do verbo auxiliar. Então, sempre que o verbo principal estiver no particípio, você vai colocar o pronome no auxiliar, tá? No que veio antes, no que veio no começo. Ok. Quando o verbo principal for constituído por infinitivo ou gerúndio, terminado em R ou terminado em NDO, aí, se não houver palavra atrativa, o pronome virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Você pode escolher. Então, olha lá. Devo esclarecer-lhe o ocorrido ou devo-lhe esclarecer o ocorrido. Os dois estão certos. Então, o segundo verbo, que é aí o caso esclarecer, está no infinitivo, está terminado em R. Então, eu vou olhar lá para o auxiliar e eu posso escolher se eu quero colocar antes dele ou se eu quero deixar ali depois do R, porque sempre que o verbo estiver no infinitivo está certa a ênclise. Tá? Então, tanto faz nesse caso deixar o lhe depois do esclarecer ou depois do devo.
A mesma coisa quando está no gerúndio, olha embaixo aí. Estavam chamando-me pelo alto-falante ou estavam me chamando pelo alto-falante. A gente geralmente escreve da segunda forma, só que sem o hífen. Estavam me chamando, separado, tá errado, tá? Quando tem a locução verbal, o segundo verbo está no infinitivo ou no gerúndio, nesse caso aí, chamando, certo? Você escolhe se quer deixar o me, o pronome, após o chamando, após o verbo no gerúndio, ou após o verbo auxiliar, mas com o hífen, tá? Sempre na ênclise, ok? Digam, e se tiver palavra atrativa? Aí tem outras oportunidades. Olha aí, ó. Se houver palavra atrativa, o pronome será colocado antes do verbo auxiliar ou depois do principal. Sempre está certo colocar no final do verbo no infinitivo ou no gerúndio, mesmo que tenha a palavra atrativa. Tá? Depois de infinitivo e de gerúndio, a ênclise sempre está correta. Ok. Olha os exemplos aí. Não posso esclarecer-lhe o ocorrido. Tem o não lá. O não é atrativo. Mas se eu quiser manter ali, ó, depois de esclarecer, quando está no infinitivo, pode. Ou, se eu quiser, eu posso colocar perto da palavra atrativa. Não lhe posso esclarecer o ocorrido. Tá? Então, eu posso deixar lá no final ou perto da palavra atrativa, quando tem palavra atrativa. A mesma coisa com o gerúndio, olha lá. Não estavam chamando-me. Eu posso deixar ali depois do chamando, ou eu posso colocar lá perto do não. Não me estavam chamando. Ok? E aí, tem agora três regrinhas aí que vocês podem escolher. Digam, eu posso escolher mesmo se eu quero colocar na próclise ou na ênclise, se eu quero colocar antes ou depois? Sim. Quando que isso pode acontecer? Quando o sujeito estiver explícito. Então, olha lá. Ele se manteve ou ele manteve-se. Tem o ele ali antes. O sujeito está explícito. Aí você escolhe se quer por próclise ou ênclise. Tá? William Golden se consagrou ou consagrou-se. Tanto faz, porque tem o sujeito explícito ali, o William Golding. Desde os 2 anos de idade, Laís se veste ou Laís veste-se sozinha. Porque tem o sujeito da ação ali, ó, explícito, Laís. Tá? Humilhar o vizinho se tornou ou tornou-se uma obsessão. Humilhar o vizinho é o sujeito, é o assunto da frase, é sobre o que eu estou falando. Aí eu posso optar se eu quero deixar na próclise ou na ênclise o verbo. Por muito tempo, aquelas pessoas se debateram ou debateram-se, porque tem o sujeito explícito ali, ó, aquelas pessoas. Ok? Então, se o sujeito estiver explícito, você escolhe entre próclise e ênclise. Por exemplo, a frase eu te amo está correta? Está correta, porque o eu é o sujeito que está ali. Se eu quisesse escrever eu amo-te, também, você pode escolher, tá? Agora, digam, se não tiver o eu posso falar te amo? Não, você não pode começar a frase com te. Aí seria só amo-te, tá bom? Beleza. 2. Conjunção coordenativa. Então, quando tiver frases coordenadas, orações coordenadas, sejam elas explicativas, conclusivas, alternativas, adversativas, aditivas. Quando tiver orações coordenadas e tiver a conjunção ali, aí você pode escolher se quer colocar próclise ou ênclise. Então, olha lá, gostei da festa, porém me despedi ou porém despedi-me. O porém é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Então, você pode escolher. Tem rompantes, mas se arrepende ou arrepende-se. Pode escolher porque tem o mas. O mas também é uma adversativa. O governador foi taxativo e se estendeu ou estendeu-se. O e é aditivo, então você pode escolher. Depois do e, você quer colocar se estendeu ou estendeu-se. Tá? Quando for mas, quando for o e, quando for o portanto, tá? Quando for o ou, quando forem essas que a gente está usando como conjunção coordenativa, você pode escolher. Tá? Só o que não, tá, gente? Cuidado lá com o que na maioria das vezes ele não é coordenativo. 3, quando tiver preposição antes do verbo no infinitivo. Isso eu já mostrei para vocês aí um anterior, né, que eu já falei sobre isso, mas eu mostrei com a palavra negativa. Agora eu vou mostrar com preposição. Quando o verbo está no infinitivo, terminado em R, certo? E tiver uma preposição antes dele, você pode escolher se quer colocar na próclise ou na ênclise. Então, olha lá. Nas lojas esportivas, encontramos o equipamento ideal para proporcionar-nos ou para nos proporcionar. Tem o para antes do verbo no infinitivo, do proporcionar. Quando tem uma preposição antes, você escolhe se quer colocar para proporcionar-nos ou para nos proporcionar, tá? Você escolhe se quer colocar ênclise ou próclise, tá bom? A mesma coisa embaixo ali, ó. Tenho o prazer de lhes falar ou de falar-lhes, porque tem o de, tem uma preposição antes, do verbo no infinitivo, verbo terminado em R. Tá? Essa regrinha é para verbos no infinitivo, tá bom? Beleza? Aí você escolhe. Beleza? Gente, hoje era isso, né? Eu queria mostrar as regrinhas para vocês aí.
Se você ficou com alguma dúvida, você pode assistir a aula novamente. Eu posso mandar esses slides para vocês lerem aí com calma, tá? E tem na apostila também essas regrinhas que nós vamos ver lá também, fazer os exercícios para ver se entendeu. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, chama o prof. no WhatsApp. Tamo junto. Um abraço. Tchau.